Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 8º capítulo do nosso livro Vídeo do 7º ano do Ensino Fundamental, segunda edição, toda ela dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular. Espero que os senhores aprendam e gostem muito dos nossos videolivros e já vão se inscrevendo no nosso canal para nos ajudar. Senhores, clique no sininho aí em cima para receberem notificações e o like embaixo nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons e excelentes estudos. A gente vai falar nesse capítulo da circunferência, que é uma figura geométrica importantíssima e que a gente usa no dia a dia da nossa vida para quase tudo. O que é uma circunferência? Uma circunferência é a região formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado centro da circunferência, ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. Tá ali a circunferência, vocês estão vendo, um efeito especial até bonitinho, amarelo, azul, azul, amarelo, aquela parte ali é o centro da circunferência. E aqueles pontos todos em volta da circunferência têm a mesma distância até o centro. Qualquer ponto que você escolher ali, a distância entre o centro vai ser a mesma. Isso, dessa forma, define e qualifica a nossa circunferência. Os elementos de uma circunferência, ela possui vários elementos. O raio R da circunferência é o segmento de reta que une o centro C à sua extremidade. Então, voltando aqui, o raio é o segmento de reta que une o centro C à extremidade, aquele que está em verde ali, escrito de R em verde. Muito bem. O segmento de reta que une os dois lados da circunferência e passa pelo centro, é importante isso, passa pelo centro, é chamado de diâmetro. E ele é denotado pela letra D. Agora, vale observar que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Ele pode estar em qualquer posição, desde que passa pelo centro. E temos também uma característica de uma reta, um segmento de reta, que passa por 2 pontos da circunferência, mas não passa pelo centro, que é a corda. Esses três elementos são elementos fundamentais no estudo da circunferência que a gente vai precisar conhecer e calcular em futuros exercícios. Tranquilo? Conhecendo os elementos, agora a gente vai ver algumas características peculiares da circunferência. Exemplo, que a gente vai discutir. Determine o raio de uma circunferência que tem o diâmetro de 20 centímetros. Está aí a nossa circunferência, desenhadinha. A gente colocou o diâmetro de 20 centímetros. A gente sabe que diâmetro liga as duas extremidades e passa pelo centro. Como a gente já concluiu no slide anterior, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, dê 2 vezes o raio. Ele falou que o diâmetro é 20, 2 vezes o raio vale 20 centímetros. Concorda comigo? O 2 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. O raio é 20 centímetros dividido por 2. Fazendo a divisão, temos o resultado de 10 centímetros. Então, a gente já provou e concluiu que o raio ele tem 2 vezes o raio vale o nosso diâmetro. E temos os exemplos aí do nosso globo terrestre, a mocinha está nos mostrando, o globo terrestre é uma circunferência, é uma esfera que tem como base a circunferência. E o raio parte do centro até a extremidade, está ali de Rzinho em branco. Então, é um detalhe que vocês não podem esquecer. Falou do diâmetro, você já sabe. Diâmetro é 2 vezes o raio. Bacaninha? É muito importante essa informação. O perímetro da circunferência. Quando a gente vai fazer o perímetro do quadrado, do triângulo até que foi assunto do capítulo anterior, né? A medida toda daquela circunferência. Você está vendo aquela circunferência aparecendo e sumindo ali, naquela C igual a π vezes 2R? Então, vamos entender o que é isso aí.
O perímetro da circunferência também é chamado de comprimento da circunferência, que será representado por C. Beleza. Muito bem. Circunferência C. O que é um perímetro da circunferência? Vou dar um exemplo para os senhores aí. E o que Arquimedes fez, né? O senhor vai imaginar a roda da bicicleta de vocês. Beleza? Tá lá redondinha, bonitinha. Você pega uma serra e corta essa roda em qualquer ponto que você escolher. Né? Ela já está sem raio, é só a roda da bicicleta. Aí você corta e abre ela no chão, retinha, como se ela fosse uma régua. Vai desamassando ela não vai ter um comprimento? Aquele comprimento é o tamanho da sua circunferência. Você simplesmente tirou ela da forma de circunferência e esticou ela. Então, o perímetro da circunferência é isso. E como a gente calcula? Um cara chamado Arquimedes, é um matemático e filósofo grego, que em seus estudos ele percebeu que a razão entre o comprimento C e o diâmetro D sempre resultava em um mesmo número. Certo? Ele pegava o diâmetro, legal? Diâmetro, e fazia um relacionamento. Ele pegou uma roda qualquer, abriu ela, mediu, pegou o diâmetro que ele tinha medido antes de desmanchar a circunferência e fez uma relação. Aí ele pegou uma outra roda de outro tamanho. Aí pegou, abriu ela também, igual eu falei na roda da bicicleta, mediu ela e fez a comparação do comprimento dividido pelo diâmetro. Fez isso várias vezes, ele descobriu que dá o mesmo valor. Aí, senhores, esse valor é um número irracional, que a gente vai estudar isso no futuro, chamado de π. Então, o que ele fez? Todas as vezes ele chamou de π, né? Ele pegava o comprimento e dividia pelo diâmetro, dava o valor. Ele pegava o comprimento e dividia pelo diâmetro. Aí dava 3,14, um monte de número lá. Geralmente o pessoal arredonda para 3,14, mas é um número irracional que dá uma dízima periódica infinita. Né? Não é uma dízima periódica, mas ele dá um número infinito. 3,14, 6, 16, a precisão lá. Então, o π é C dividido por D. Mas D a gente sabe que é 2R, não é? Porque nós podemos dizer que o comprimento, o D não está dividindo, vai para outro membro multiplicando. O comprimento é π vezes D. Então, o comprimento, como D igual a 2R, no lugar de D eu escrevo 2R. Então, o comprimento da circunferência é o valor de π multiplicado por 2 vezes o raio. É uma fórmula que vocês vão memorizar. Mas se vocês memorizar a história da bicicleta, vocês vão guardar isso para o restinho da vida de vocês. Isso é o perímetro. Eu quero saber o comprimento de uma circunferência, o tamanho de uma circunferência é π vezes 2 vezes o R. Um exemplo de exercícios que pode cair para os senhores. Determine o comprimento de uma circunferência de raio igual a 25 centímetros. Muito bem. O que eu posso dizer? Ali está a circunferência, o raio é aquilo ali, nós não sabemos ali que o comprimento não é π vezes 2 vezes o raio não é 25 centímetros. Então, o comprimento é igual exatamente, comprimento é π vezes 2 vezes o raio, que o raio é 25, 2 vezes 25. 2 vezes 25 dá quanto aí? Dá exatamente 50, correto? Então, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. O comprimento é 50 π centímetro. Geralmente, π vale 3,14. Eu posso colocar 3,14 no lugar de π e fazer a conta e vou ter uma conta real. Beleza, senhores? Então, os senhores agora entenderam como é que faz exercício. E aqui, daqui a pouco, a gente vai fazer alguns para os senhores compreenderem. Legal? Então, vamos caminhar mais um passo. O círculo, nós vamos falar agora do círculo. Vocês estão vendo ali que no anterior, lá não estava vazio, era só uma circunferência escrita com raio. O círculo é aquela parte interna da circunferência, aquele todo dentro da circunferência. A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois o círculo é a região interna da circunferência. Temos que a circunferência
é a extremidade do círculo, é aquela parte periférica, é toda a região delimitada por esta extremidade. Toda a região pintada em azul é denominado círculo, é aquela parte de dentro da circunferência. E tem um centro C também. E da mesma forma como a circunferência tem, ele também tem os seus elementos. E a gente vai discutir os seus elementos. Os elementos são os mesmos, né? Ele tem um raio, R, ele tem o diâmetro D, que também vale 2 vezes o raio, ele tem a corda que corta ele em 2 pontos sem passar pelo centro, porque o diâmetro é o que passa pelo centro, né? Em todo o ciclo temos raio, diâmetro e corda da mesma forma. Então, quando se falar em ciclo, a semelhança é muito grande. Aquela parte amarelinha a gente considera como circunferência. Esse todo de azul a gente chama de círculo. E eu acho que ficou bem claro para a separação desse entendimento. A área do círculo. A área do círculo é uma região delimitada pela circunferência de raio R. Quando você está falando de área, eu vou falar para os senhores, a fórmula é essa. Eu não vou demonstrar para os senhores, porque para quem está fazendo o 7º ano, a demonstração dessa fórmula ela é um pouco mais complexa. Mas para se calcular a área de um círculo, pediu a área do círculo ou da circunferência, vocês podem dizer que a área do círculo, que é aquela parte toda da circunferência, é dada por π, que multiplica r ao quadrado. Tranquilo? A área do círculo é dada por π, que multiplica r ao quadrado. Tranquilo? Então, vocês vão memorizar, né? Nós sabemos que o comprimento é 2π vezes o raio. A área é aquele espaço todo que está lá dentro, que é igual a π vezes r ao quadrado. Conhecendo essas duas fórmulas, nós já estamos começando a ficar capacitados para fazer alguns cálculos matemáticos. O círculo possui um raio igual a 5 centímetros. Determina sua área considerando π igual a 3,14. Bacaninha? A área é π que multiplica r ao quadrado, como eu falei na aula anterior, no slide anterior. Então, no lugar de r ao quadrado, eu vou escrever o valor de r ao quadrado. O r aí não falou que vale 5 centímetros? Então, a área é π que multiplica 5 centímetros ao quadrado. 5 centímetros ao quadrado que eu vou levar, vai ficar a área igual a π, que multiplica 25π. Mas é 25 centímetros ao quadrado, que multiplica o π não vale 3,14? Então, a área é igual a 3,14 vezes 25 centímetros ao quadrado. Pegando, fazendo a conta, fazendo aquela multiplicação de número decimal que eu ensinei lá no vídeo livro do 6º ano, nós teremos um valor que a área daquele círculo é igual a 78,5 centímetros quadrados. É assim que a gente calcula a área e é assim que a gente vai fazer bastante exercício da agora para frente. Exercícios. Em uma circunferência, possui o perímetro igual a 628. Determina o diâmetro dessa circunferência, centímetros, né? Centímetros, 628 centímetros. Determine o comprimento dessa circunferência e adote π igual a 3,14. Então, vamos resolver este exercício? Perímetro é igual ao comprimento. Já ensinei isso para vocês, né? Ele quer saber uma circunferência possui um perímetro igual a 628 centímetros. Perímetro não é igual a π vezes r? Então, ele pediu para a gente calcular um raio. Então, se eu tenho o valor do perímetro, eu sei que π vale 3,14, eu vou substituir e depois só fazer a conta e achar o raio. Né? No lugar de comprimento, eu coloquei 628 centímetros. É igual a 3,14, que é o π, vezes o raio. Então, o 3,14 não está multiplicando? Vai para o outro membro dividindo. R é igual a 628 centímetros dividido por 3,14. O raio é igual a 200 centímetros. Olha que bacana. Senhores, legal. Ficou assim. E a gente tem agora que dividir. Lembra quando eu ensinei divisão de número decimal? Né? O que aconteceu? Divisão de número decimal, ele quer o diâmetro, né? Ele pediu foi o diâmetro. Calcule o diâmetro. Eu sei que o raio é 200. O diâmetro é 2 vezes o raio?
Se o raio é 200, o diâmetro é 400. Agora está ali, como é que eu fiz a divisão? Eu peguei os 628 e o 3,14. Eu coloquei 2 zeros, multipliquei os 628 por 100. Dividi por 314, fiz as continhas de divisão normal, deu 200. Então, quando tem número decimal, você multiplica o dividendo e o divisor pelo mesmo valor até eliminar a vírgula. Depois faz a divisão normal, como aí nós fizemos. Duas circunferências são concêntricas quando possuem o mesmo centro. Então, quando falarem com os senhores que duas circunferências são concêntricas, é porque elas possuem o mesmo centro. Então, senhores, prestem bem atenção. É concêntrica, duas circunferências, elas estão no mesmo centro. Sabendo disso, determine a área da figura em branco, usando π igual a 3,14. Muito bem. Então, como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o π no lugar, a área maior é π vezes r ao quadrado. O π é 3,14, no lugar de π eu coloquei 3,14. Porque o que eu tenho que fazer ali? Eu não tenho uma área grande com raio de 9 centímetros, que é o branco, e nele não está introduzido uma circunferência azul, eu calculo a área todinha da parte branca e subtraio a área da parte azul. Aí eu vou saber quanto que vale o branco que está ali, entendeu? Então a área é maior. É π vezes r ao quadrado. Π é 3,14. No lugar de π eu coloquei 3,14. No lugar de 9 eu coloquei de raio 9, que lá vale 9 centímetros ao quadrado. Então a área maior é 3,14 vezes 81. Então a área maior, multiplicando 3,14 vezes 81, eu vou ter 254,34 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular a área do menor, que é aquele azul, de raio 5 centímetros. A área menor é igual a π vezes r ao quadrado. Então, no lugar de π, 3,14, no lugar de raio 5 ao quadrado. Correto? Então, a área menor é igual a 3,14 vezes 25. Então, fazendo as continhas de multiplicação, eu vou achar que a área menor é 78,5 exatamente centímetros quadrados. Muito bem. Agora, então, a gente vai fazer o quê? Pegar a área maior, subtrair a área menor, vamos saber quanto que vale a parte branca. Eu tenho 254 centímetros quadrados menos 78,5 centímetros quadrados. Fazendo as continhas, vai me sobrar a área que está em branco, 175,84 centímetros quadrados. Nós vamos encontrar agora pela frente alguns exercícios que vai precisar desse raciocínio. Então, vocês têm esse exemplo aqui e vocês vão fazer para mim vários exercícios que eu vou deixar. Agora, senhores, prestem bem atenção com os detalhes, com as medidas e com as explicações e usar essas fórmulas. Não vai ter nada de segredo, vai ter que usar essas fórmulas aí. Legal? Eu vou explicar cada um por um e dar a dica para vocês fazerem, tá bom? Vejamos agora os exercícios. Vocês vão colocar para mim, a respeito das definições de ciclo e circunferência e dos elementos dessas figuras geométricas, analisar a afirmativa que está correta ou não correta. Então, vamos lá. As palavras ciclo, circunferência, vocês vão ler bonitinho e vão responder, esse letra A está certo? Então, vocês colocam certo ali na frente. A letra B está errado ou está certo? Vocês vão colocar. A letra C, está certo ou está errado? A letra D. Discutam isso aí com seus colegas, em grupo, façam pesquisa, voltam nos vídeos, porque toda essa informação eu falei, deu do início na aula. Volta lá nos vídeos, ou se vocês dão print aí, ó, pega, imprime ou copia esse negócio, vai lá vendo e vai vendo o que está certo e o que está errado, dentro da explicação que eu passei nos outros slides. Agora está aí, ó, um jardineiro possui um espaço em sua casa usado para um cultivo de algumas plantas. Né? O formato desse canteiro é um setor circular. Eu vou fazer esse exercício para os senhores já acostumando com o setor circular, que é coisa que eu vou ensinar bem mais com consciência no futuro. Mas vocês vão sabendo o que é isso aí. O formato setor circular é uma parte do círculo, tá?
E a gente tem como calcular isso usando regra de 3. Eu vou ensinar aqui agora que eu vou fazer isso. O formato desse canteiro é um setor circular de 10 centímetros de raio. Beleza. Sabendo que o ângulo central desse setor é de 60 graus, qual é a área do espaço usado para o plantio da casa de jardineiro? Então, nós sabemos o seguinte. Quando eu ensinei ângulos para os senhores, nós sabemos que uma volta completa na circunferência é 360. E ele falou que tem uma parte da circunferência. Imagina uma parte de um queijo redondinho, você tira um pedaço dele lá no meio. Ele tem um ângulo ali formado, porque um queijo, um pedaço de queijo, né, que quando você corta na forma triangular, ele tem a parte que é redonda de fora e ele tem um ângulo formado ali, porque ele vai ter duas semi-retas e um ponto de aresta. Muito bem. A volta dele vale 360. É uma regra de 3 simples, né? A volta dele vale 360. Muito bem. Então, a parte de 60 graus, ele vai dar o tamanho que está usado ali da área, de 60 graus. Muito bem. Nós sabemos que a área do setor circular é 3,14 vezes 10. Muito bem. Como a gente vai usar a regra de 3, a gente tem que saber a área da circunferência toda. Porque depois eu vou querer só uma parte, que vai tirar uma parte dele lá, que é só 60 graus. Então, a área é 3 vezes 3, aí nós temos 3,14 vezes o raio ao quadrado. Não é a área? Π vezes R ao quadrado. Então, vai dar 3,14 vezes 100 centímetros quadrados. Então, a nossa área é 314 centímetros quadrados. Muito bem. Essa área toda corresponde a uma volta completa da circunferência, 360 graus. Mas eu só quero uma parte, que é os 60 graus. Vai corresponder à área que nós estamos querendo. Muito bem. Do lugar da área que nós calculamos, está lá 314 centímetros quadrados, corresponde a 360 graus. 60 graus vai corresponder àquela parte do queijo que nós tiramos. A ideia seria essa. Então, agora é só fazer a nossa proporção. 314. Nós estudamos isso na aula de razão e proporção, né? Capítulo anterior. 314 está para A que nós queremos, 360 está para X. Multiplica-se cruzado, né? 360 vezes A é igual a 314 vezes 60. 360 vezes A dá 18.840. Então, a área que nós queremos, o 360 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. É igual a 18.840 dividido por 360, dá exatamente 52,3 centímetros quadrados. Vai ter alguns exercícios na frente que vai precisar desse entendimento. Vocês voltam aqui, vejam como é que foi feito, vejam a explicação e tentem resolvê-los. Então, vamos andar um pouquinho a mais. Tem 2 exercícios, né? 2 circunferências são concêntricas. Falei isso ali atrás. E fiz exercício assim. É semelhante. Vou deixar para os senhores. O quarto, né, o círculo, um retângulo, possui uma área. Sabendo que o retângulo possui uma base. Vocês lembram como é que é a área do retângulo? Ele quer saber o raio. Então, ele está falando que a área do retângulo é igual à área da circunferência. Como é que se eu conseguir saber a área da circunferência, do retângulo, eu igualo a área da circunferência igual ao valor dado no retângulo, aí pela fórmula, né, a área da circunferência não é πr ao quadrado, eu igualo e eu vou achar o valor. Beleza? Então, vou dar a dica, deixei a dica para vocês, tentem fazer. O quinto vai organizar um fluxo de veículos, o cara faz uma rotatória. Rotatória é uma praça redonda, todo mundo conhece, né? Aí vocês vão ver que o segmento que liga o meio da pista a 2 extremos, que onde falou assim, o meio da pista a 2 extremos, ele está falando do diâmetro. Aí vocês vão ler aí e vão tentar. Usa π igual a 3,14. Esse aqui é uma roda gigante, onde vocês vão ter que ter aquela ideia do corte na roda da bicicleta, saber que comprimento que é, dividir de 2 em 2, aí vocês vão saber quantas cadeiras vai caber lá. Aí eu já dei a dica. Essa bicicleta está equipada com rodas de 26 polegadas, determinar o diâmetro. Lembrando, senhores, que uma polegada tem 2,54. Provavelmente, você vai ter que multiplicar isso por algum valor para saber quantos centímetros está a roda em polegadas. E fazer o exercício, né? Lá está construindo um quiosque, beleza. O quiosque, então ele vai ter que, ele é redondinho, ele tem um raio, né?
esse ósculo tem o diâmetro, aí vocês vão achar o raio, né? Vocês já sabem como é que acha. Agora eu vou ensinar para você o seguinte, uma coisa que eu já estou adiantando um complemento lá. O volume da coisa, vocês calculam a área, eu ensinei vocês a calcular a área do cerco. Para achar o volume, basta multiplicar para a altura. Ele falou que a altura é o quê? 5 centímetros. Então, vocês vão achar para mim a área, calcula a área, você sabe achar, né? Πr ao quadrado. E agora vocês pegam essa área que vocês encontrarem, multiplica por valor de 5 centímetros, vocês vão achar o volume de concreto que vai gastar para fazer aquele piso. É bom que vocês já vão aprender a calcular volume. Já dei a dica e já dei a fórmula. Esse aqui é do setor circular que nós fizemos anteriormente, correto? Nesse caso aqui agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. Lá no anterior nós calculamos o setor circular de 60 graus. Vocês vão usar a mesma regra de 3 e calcular o de 30 graus. Para resolver esse 9, tem que ir lá no setor circular que nós fizemos anteriormente. Acabei de falar nele, um slide pouco nem atrás. Voltam lá e vejam. Esse aqui também é aquele que a gente calcula a área do maior menos a área do menor e acha a área. Aí vocês dão uma respostinha para a gente aí. Semelhante a esse, tem esse aqui. Esse aqui é mais moderno. O que ele está querendo aqui é o seguinte, imagina aquele disco de freio que vocês estão vendo ali. Ele tem um sextor circular lá fora e tem um buraco no meio que vale aquela roda. Então você tem que calcular a área do ferro toda e diminuir aquele negócio. E depois vai ter que multiplicar por 500, porque são 500 peças que o cara quer fazer. Então, tentem raciocinar. Qualquer dúvida, senhores, deixa nos comentários que eu ajudo a resolver. Eu não resolvo, mas ajudo, dou a dica. Pensem, vê os vídeos anteriores. Qualquer dúvida, façam comentários lá para elogiar nosso trabalho, para criticar, para fazer perguntas, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e qualquer dúvida, estarei a seu dispor. Até o próximo capítulo.